Ave Maria, cheia de graça, o Senhor está contigo. Bendito sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, buscadores de conhecimento, agora e na hora do nosso desenlace, que assim seja. Então, vamos lá, o texto de hoje se chama A Utilidade Providencial da Riqueza, e ele vai tratar das provas de riqueza e das provas de miséria. Esse texto é muito interessante para a gente entender a vida física, porque muitas pessoas sentem uma desigualdade muito grande em relação à vida que cada um leva aqui nesse plano. É verdade, nós observamos que cada pessoa, cada família, cada contexto social passa por provas e vivências muito diferentes, e é óbvio que a vida espiritual deve dar alguma explicação para esse motivo, para essa necessidade de que as coisas sejam dessa forma. A maioria das religiões que eu estudei não explicavam direito o porquê disso. Tirando as religiões espiritualistas, não vejo elas explicarem de uma forma tão aprofundada quanto o kardecismo o porquê pessoas têm que vir com condições sociais e financeiras diferentes e porquê, às vezes, é necessário isso como uma necessidade evolutiva para as pessoas. Então, aqui eu vou tentar explicar por que pessoas vêm com riquezas, por que pessoas vêm na miséria, e como você deve aprender a lidar com a condição que você veio nessa encarnação e, obviamente, tentar trabalhar um pouco da mente de vocês em relação ao que vocês podem fazer para mudar o estado que vocês vieram, para que vocês possam ter uma qualidade melhor de vida. Afinal, Deus não quer ver ninguém sofrendo, Deus não quer ver ninguém na miséria e passando dificuldades. Os próprios espíritos deixam claro em vários livros que Deus fez o plano terrestre aqui com a capacidade de oferecer 3 vezes mais alimento, 3 vezes mais riquezas, enfim, do que os humanos precisam para viver bem em qualidade. E segundo o próprio livro dos Espíritos, isso só não acontece porque os próprios seres humanos são egoístas, acumulam em demasia e por isso acabam tirando o que seria do seu irmão. Está escrito isso lá no livro dos Espíritos, no finalzinho, na lei de conservação. Se eu não me engano, é a lei de conservação. Tem lá as perguntas, e uma das perguntas o Espírito respondeu exatamente nessas palavras. Deus fez o sol para todos, mas devido ao egoísmo de alguns, eles pegam o sol que é para eles e ainda pegam o sol que deveria ser dado aos seus irmãos. É isso que o Espírito de verdade falou lá no livro dos Espíritos. Para quem lembra, eu já fiz a palestra explicando todo o livro dos Espíritos, eu já interpretei todo o livro dos Espíritos e tenho gravado aqui todas as reuniões desde a pandemia, e aos poucos eu estou postando aqui no canal do YouTube também. Então, é nítido que algo está acontecendo para que muitas pessoas tenham uma condição de vida excelente e poucas pessoas tenham uma condição de vida, quer dizer, muito poucas pessoas têm uma condição de vida, entre aspas, excelente, e muitas vivam de uma forma, digamos assim, próximo da miséria ou passando por muitas dificuldades. Então, bora lá ler o texto para entender assim melhor, e aos poucos eu vou dando algumas pausas para fazermos a reflexão. Bora lá. Utilidade providencial da riqueza. Como sempre, eu gosto de definir o nome do texto, entender e refletir o motivo dele querer utilizar essas palavras. Primeiro está dizendo a utilidade. Para a gente entender por que a palavra utilidade foi colocada aqui, a gente tem que entender todo o contexto do Espiritismo. O Espiritismo é uma religião que estuda a relação do plano físico com o plano espiritual. E uma das bases do Espiritismo é entender que essa vida aqui física não é verdadeira e que a vida espiritual é a vida verdadeira. Por que a vida física não é verdadeira, Francisco? Segundo os espíritos, essa vida física aqui, ela é deteriorável. Você está agora num corpo que o tempo inteiro está envelhecendo com a ação do oxigênio e do próprio processo dele, e que em algum momento você vai morrer. Logo, se o seu corpo vai morrer e se tudo que existe aqui um dia vai deixar de existir, essa daqui não é a verdadeira realidade.
tudo agora ao seu redor está deteriorando, em níveis e velocidades diferentes, mas está deteriorando. Então, essa vida não é a verdadeira. E segundo o Espiritismo, a vida verdadeira é a vida espiritual. Por quê? Porque o seu espírito é pura energia. O seu espírito é eterno e o seu espírito continuará existindo indefinidamente, segundo os espíritos. Então, essa vida aqui física, ela é temporária e o que a gente vive aqui é tudo parte de uma experiência para a evolução do nosso espírito, que é o verdadeiro objetivo. Em algumas filosofias, comparam o nosso corpo a um carro. Por que um carro? Porque para aí para pensar como é um carro, é um objeto que você entra para se locomover na realidade, certo? Você pega um carro e vai daqui para ali. O teu corpo físico é também um carro. O seu espírito, ele encarna neste corpo físico e usa o seu corpo físico como um carro para se locomover aqui na realidade. Temporariamente, você está dentro desse corpo físico, se movimentando para lá e para cá. E em algum momento você vai sair de dentro desse carro, desse corpo físico, porque a carne dele, o tecido dele, os ossos dele, tudo irá se deteriorar. Então, partindo desse pressuposto, toda a filosofia espírita, ela está associada a você entender qual o motivo de estar aqui na Terra temporariamente, qual a utilidade de estar na Terra temporariamente e o que é que você vai fazer quando essa vida temporária acabar. Pare para pensar. O seu espírito ele já reencarnou várias vezes. Ele já veio homem, já veio mulher, já veio religioso, já veio sem religião, ele já veio alto, baixo, magro, já veio de todas as cores, de todos os modos. E todas as vezes, quando você desencarna, quando você morre, as experiências que o seu corpo vivenciou voltam para esse espírito, e esse espírito que é você, que é o seu verdadeiro eu, continuará existindo cada vez mais com novos conhecimentos. Então, eu agora estou aqui encarnado, nesse instante, fazendo essa palestra, porque esse é o melhor local que o meu espírito pode estar para que eu continue evoluindo. E nessa minha encarnação, eu vou ter a quantidade certa de riqueza, a quantidade certa de relacionamentos, de amizades, de família, de vivências, que o meu corpo barra o meu espírito precisa para que eu evolua e para que eu veja a realidade de acordo com a vida que eu estou tendo. Vamos dizer que eu nasci numa família boa e tenho muito dinheiro. Eu vou ver a realidade conforme uma pessoa que tem muito dinheiro. Vamos dizer que eu nasci numa família pobre com pouco dinheiro. Eu vou ver a realidade de acordo com a pessoa que tem pouco dinheiro. Vamos dizer que eu nasci de uma determinada religião. Eu vou ter as características e a visão de mundo que essa religião pode me ensinar. Vamos dizer que eu nasci do tipo que sofre preconceito. Eu vou ver a vida como alguém que sofre preconceito. Vamos dizer que eu nasci como alguém que faz o preconceito. Eu vou ver a vida como alguém que faz o preconceito. E nesses contextos de vivências múltiplas, meu corpo e meu espírito vão agregando experiências de vida que vão fazendo o meu espírito evoluir. Então, por isso que está dizendo aqui a palavra utilidade. Porque a utilidade da minha encarnação é evoluir. E se eu estou aqui vivenciando isso tudo, é para que eu evolua. Então, pouco importa se eu vou vir rico, pobre, o importante é que eu evolua. Os espíritos, eles deixam claro que antes de encarnar, nós escolhemos como será a nossa encarnação e como serão as provas. Alguém aí abriu o microfone sem querer. Ainda bem que já fechou. Bora lá, continuando. Então, a minha encarnação, ela vai estar associada ao que eu pedi para que eu pudesse evoluir. Antes de eu encarnar, eu pedi, olha, eu quero vir em tal família, eu sei que a condição financeira dos meus pais vai ser essa, mas eu sei que em compensação eu vou ter tais aprendizados, tais ensinos, que eu vou estudar em tal escola e que todas essas coisas vão me ensinar coisas importantes para a evolução do meu espírito. Então, antes de eu encarnar, eu pedi para vir com essas características, porque isso ia ser importante para o meu corpo e para o meu espírito. Lendo esses livros espíritas, eu lembro de uma vez eu ter lido um trecho onde o espírito dizia assim, meu irmão, como é que alguém aceita
uma encarnação pedindo para vir pobre, sofrendo na rua e passando doença. E aí o Espírito explicou, olha, meu irmão, para um espírito que é eterno, que já encarnou rico, pobre, homem, mulher, de todas as cores, para ele tanto faz viver mais uma encarnação num determinado nível de vivência. Porque para ele é só mais uma experiência. Você que está aí na terra, que está aí na carne, sofre, chora, resmunga. Mas quando a gente volta para cá, para o plano espiritual, a gente tem um nível de consciência e percepção da vida tão pleno que para a gente é muito diferente, a gente não se importa de pegar essa encarnação. E aí o Espírito também dizia, olha, para vocês, 80, 90, 100 anos, se é que chega geralmente nisso, é muito tempo. Mas para a gente que é eterno, é um piscar de olhos. Para vocês, 80 anos, meu Deus, já está velho, olha quanta coisa viveu. Mas o que são 80 a 100 anos, perto de 2.000 anos? A gente está em 2024, sendo que o planeta Terra tem muito mais que 2.000 anos. São milhões, bilhões de anos. O que é 80 anos perto disso tudo? É uma proporção muito grande. E aí o Espírito também diz, meu irmão, às vezes a gente tem tanto débito kármico para pagar que pegar uma encarnação só, sofrendo muito e pagando de uma vez por toda a nossa dívida kármica, para o seu espírito é muito melhor do que pegar parcelado. Tanto que tem um texto aqui do Evangelho segundo o Espiritismo que diz isso. Vamos dizer que você tivesse uma dívida de, sei lá, R$1.000 e você tivesse de dividir ela em 4 vezes de 250. Você preferiria pagar logo de uma vez só, numa encarnação só, ou ter que vir 4 vezes para ficar pagando aos poucos? Então, é muito mais nítido que para alguns espíritos vale muito mais a pena pegar uma encarnação sofrendo muito e tendo de aguentar e aprender do que pegar várias sofrendo aos pouquinhos. Se eu fosse arrancar o seu dente agora, você preferiria que eu tirasse o seu dente de uma vez só num puxão, pá, ou ficasse horas puxando ele devagarzinho? Então é uma questão de proporção. A ótica certa, o ponto de vista correto é o que vai fazer a gente entender ou não a vida. Então, de novo, olha o nome do texto. A utilidade de encarnar. A utilidade providencial. Porque a providência divina, junto comigo, escolheu vir num certo nível social para que eu aprendesse algo. Providencial da riqueza. Lembrando aqui que riqueza pode ser em todos os sentidos. Pode ser riqueza financeira, riqueza de sabedoria, riqueza emocional, riqueza racional, enfim. Está dizendo aqui, qual a utilidade de vir pobre ou rico de acordo com a sua existência? E continuando o nome do texto, provas. É importante a gente ver que o nome do texto é prova, porque muitas pessoas associam que só vir pobre é uma provação. Porque vir pobre, você tem que passar um monte de dificuldade e sofrer. Mas está deixando aqui bem claro, prova de riqueza. Porque na visão espiritual, ser rico também é uma aprovação. Na verdade, na visão espiritual, ser rico é uma aprovação maior do que vir pobre. Como assim, Francisco? A pessoa veio rica, cheia de dinheiro, podendo aproveitar a vida do jeito que ela quer, e é uma prova mais difícil vir rico? Exatamente. Porque pela visão espiritual, a riqueza é uma possibilidade de você errar ainda mais. Como assim? Como assim? Bora parar para pensar. Vamos dizer que eu pedi para encarnar milionário. E lá eu prometi, olha, eu vou chegar na Terra, eu vou gerar emprego para todo mundo, eu vou distribuir cesta básica, eu vou ajudar todo mundo, eu vou fazer uma causa social, eu vou ajudar mundos e fundos. Aí chega aqui na Terra, pega o dinheiro e faz o quê? Só viaja, só gasta em bebida, só gasta em festa, não faz nada de caridade, maltrata os funcionários e faz mal o tempo todo. É uma prova muito pior. Você vai sair daqui cheio de dívida espiritual. Você pode ter curtido como quer a vida física, mas na vida espiritual tu vai sair cheio de débito. E aí vai ter que reencarnar de novo e de novo, pobre, passando dificuldade, passando um monte de coisa para poder resolver isso. Já a prova de miséria, geralmente a gente acaba pagando muito dos nossos débitos kármicos e acaba sendo bom para a gente voltar lá para o plano espiritual cheio de evoluções que a gente ganhou nessas provas. Então,
deixa-se claro aí de novo. Para os espíritos e para a visão espiritual, é até bom a gente passar por uma prova de miséria, porque às vezes a gente está resolvendo muito do nosso passado kármico. E é difícil, como que, passar por uma prova de riqueza, porque você tem que ter a força mental e moral de fazer o certo, mesmo com todas as tentações a mais que surgem para você devido ao dinheiro e o poder e a influência que ele gera. E aí continua o texto, agora iniciando realmente ele. Se a riqueza houvesse de construir obstáculos absolutos à salvação dos que a possuem, conforme se poderiam inferir de certas palavras de Jesus interpretadas segundo a letra e não segundo o espírito. Então, o que é que está dizendo aqui? Segundo a visão espiritual e o que Jesus ensinou, algumas pessoas podem perceber e entender que a riqueza, na verdade, é um obstáculo para essa aprovação de evolução. Ele continua. Deus, que a concede, teria posto na mão de alguns um instrumento de perdição sem apelação nenhuma. Ideia que repugna a razão, porque Deus não coloca nenhum instrumento na mão de ninguém esperando o mal dessa pessoa. É a pessoa que acaba cometendo erro, é a pessoa que acaba usando de forma errônea o instrumento que foi dado a ela. E por isso essa pessoa acaba sofrendo e passando pelo que passa, porque ela pegou o instrumento da forma errada. Se eu lhe dou uma faca e digo, vai lá e faz uma janta pra gente, e você pega essa faca e enfia em mim, e aí? Quem decidiu o uso do instrumento foi você. Mas eu tive boa intenção quando lhe entreguei. E aí continua. Sem dúvida, pelos arrastamentos a que dá a causa, pelas tentações que gera e pela fascinação que exerce. Fascinado é quando algo exerce poder sobre você, tanto que tem o nível de obsessão, o nível de fascinação. Geralmente a pessoa que tem dinheiro, que tem poder, ela fica o quê? Fascinada. Ela começa a querer usar o dinheiro dela para controlar os outros, para sentir poder sobre os outros. Que é um erro, que é uma falha. E aí continua. A riqueza constitui uma prova muito arriscada, mais perigosa do que a miséria, que nem eu já falei para vocês. Porque se você parar para pensar, tecnicamente, aquele que está em prova de miséria tem menos chances de errar. Quer dizer, pode também errar tão quanto o rico, mas tecnicamente o nível da proporção do erro que ele vai cometer tecnicamente é menor. Vamos dizer que o dono de uma empresa que emprega milhares de pessoas, pela ganância dele, gastou todo o dinheiro da empresa e todas essas pessoas ficam desempregadas. Imagine a consequência. Agora vamos dizer que você é pobre e você gastou todo o seu dinheiro. A consequência vai vir para quem? Geralmente para você. Então, tem uma frase que diz assim, quando você é forte, você tem que usar a sua força para proteger você e a todos que estão sob seu comando. Então, tecnicamente, um grande empresário, uma pessoa com muito poder, um político, um prefeito, um presidente, enfim, qualquer pessoa que tem muito poder, ela está numa aprovação muito maior do que uma pessoa que não tem, porque o poder dela tem o poder de gerar mais estrago do que a pessoa que não tem. Então, sempre que lhe derem qualquer mínimo poder, qualquer cargo, qualquer forcinha a mais, reflita. Reflita profundamente sobre o uso que você dará a isso, porque grandes consequências virão. E aí, continua. Cadê? Onde é que eu estava? Vou voltar daqui, então. Jesus interpreta as palavras de Jesus interpretadas segundo a letra e não segundo o espírito. Deus que a concede teria posto nas mãos de alguns o instrumento de perdição sem apelação nenhuma, ideia que repugna a razão. Sem dúvida, pelo arrastamento que dá as causas, pelas tentações que gera pela satisfação que exerce, a riqueza constitui uma prova arriscada mais perigosa do que a miséria. Foi aqui que eu tinha parado. Continuando. É o supremo excitante do orgulho, a riqueza, o poder, do egoísmo e da vida sensual. Então, olha o que geralmente o dinheiro em excesso gera. Orgulho, porque você se sente maior e melhor do que as outras pessoas. Egoísmo, porque você só passa a pensar em você e no seu próprio prazer. E a vida sensual, que é também uma das coisas que nos leva ao vício, que é o vício de estar apegado à matéria, à sensualidade daqui. E aí continua.
É o laço mais forte que prende o homem à terra e lhe desvia dos céus os pensamentos. Porque você só pensa em dinheiro, 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 dinheiro e esquece de cuidar do seu espiritual, da sua mente, das suas virtudes e da sua vida. E aí continua. Produz tal vertigem que muitas das vezes aquele que passa da miséria à riqueza esquece de pronto a sua primeira condição. Os que com ele a partilha, os que ajudaram, e faz esse insensível, egoísta e vão a todos aqueles que o auxiliaram a chegar onde ele está. Então, percebam, ainda tem a prova da ingratidão que acaba acontecendo com aqueles que se deixam levar pelo egoísmo do poder. E aí continua. Ao fato, porém, de a riqueza tornar difícil a jornada, não se segue que a torne impossível, e não possa vir a ser um meio de salvação para o que dela sabe servir-se, como certos venenos podem restituir a saúde se empregados a um propósito de discernimento. Então, de novo, tudo vai da ferramenta e do uso que você está dando à ferramenta que está nas suas mãos. Então, primeiro, o texto vai estar explicando sobre a prova de riqueza, porque muitas das pessoas se assustam com a ideia de ser rico ser uma aprovação difícil. Depois o texto vai passar para as provas de miséria e como lidar com elas, e também, caso você queira, como pensar para tentar agir de uma forma onde você tenha de passar por menos sofrimento nessa miséria. Continuando. Quando Jesus disse ao moço que o inquiria sobre os meios de ganhar a vida eterna, ele o respondeu: desfaze-te de todos os teus bens e segue-me. Lembrando que esse trecho aqui, ele se refere a um rapaz que estava perguntando a ele que tinha muita riqueza. Se eu não me engano, eu não lembro mais o nome, porque já faz tempo ali. Mas o rapaz tinha muitos cavalos, tinha muito dinheiro, tinha muita bonança. E aí, Jesus, quando falou essa frase, ele não estava dizendo, o dinheiro é outro problema, se livre de tudo e venha comigo. Ele estava testando o homem para ver o quanto o homem se dedicaria de verdade a evoluir ou não. Por isso que ele falou, desfaze-te dos teus bens e segue-me. Porque ele queria testar se aquele homem estava disposto mesmo a viver a vida espiritual de verdade. Mas é claro que a riqueza não é um problema. Se você usá-la corretamente, você pode ajudar muita gente. O problema é que a tentação de usá-la com egoísmo acaba se tornando cada vez maior. E aí continua. Não pretendeu, de certo, estabelecer como princípio absoluto que cada um deva despojar-se do que possui. Então está dizendo, Jesus não quis dizer que você tem que perder todo o dinheiro, se libertar de tudo, viver nas ruas em mendicância e não ter nenhum centavo para você entrar no reino dos céus. O que ele queria dizer é que você, mentalmente, tem que estar livre dos bens materiais. Porque muita gente se torna escravo do dinheiro, vive pensando nele, angustiado, sofrendo. Cadê o meu dinheiro? E nisso a pessoa deixa de viver só na preocupação pelo dinheiro, enquanto Deus está olhando ela e sabe exatamente o que ela merece, em que tempo ela merece e quando virá o momento certo dela ter aquilo que é dela por direito. Então a aprovação de riqueza é uma aprovação profunda, que nos faz refletir muito a nossa vida e o que está acontecendo nela. Mas uma das coisas que a gente deve mais perceber é que Deus nunca nos desampara. Ele sempre está nos dando assistência de diversas formas. Na nossa mente, que está presa à necessidade do dinheiro, a gente não pode ver, mas várias pessoas, várias coisas acontecem ao nosso redor que nos protegem sem que a gente perceba. E nós temos de ser gratos a Deus por isso. Deus olha a nossa vida de um ponto de vista muito diferente do nosso. E se ele nos dá ou nos tira algo, é porque ele sabe que aquilo é melhor para a gente, melhor para a nossa evolução, e no momento certo ele irá nos restituir daquilo que a gente merece. Então tenham fé. Essa prova que você está passando vai passar. Quando você entender e aprender o que ela tem para te ensinar. Então bora continuar o texto para a gente refletir e entender o que é que você tem que aprender para poder deixar a prova de miséria. E aí continua. Mas apenas mostra que o apego aos bens terrenos é um obstáculo à salvação. Aquele moço, com efeito, se julgava quite porque observara certos mandamentos e, no entanto, recusava-se à ideia de abandonar os bens de quem era dono. Então, está falando aí,
apesar de tentar ser a melhor pessoa possível, ele era tão apegado aos bens dele que ele acabava mal, que ele acabava angustiado, com medo e no sofrimento. E aí continua. Seu desejo de obter a vida eterna não ia até o extremo de adquiri-la com sacrifício. Por isso que Jesus testou ele. Não é que o dinheiro impediria alguém de entrar no céu. É porque precisava desse teste para ele ver, poxa, olha o quanto eu estou apegado. Que nem aquela história do camelo passar pelo buraco da agulha. Já expliquei aqui várias vezes. Originalmente, camelo era o nome de uma corda de camelos, porque era feita com a pele, com o couro do camelo, é uma corda bem grossa. Então, quando fala que é mais fácil um camelo passar pelo buraco da agulha, é uma corda bem grossa passar pelo buraco da agulha. Do que o rico entrar no reino dos céus, não é em relação à riqueza, mas sim a mente dele, e se para ele é mais importante o material ou o espiritual. Uma pessoa rica pode muito bem entrar no reino dos céus tranquilamente, sempre dependerá do uso e da forma com que ela se relaciona mentalmente com o dinheiro. E aí, continua. Aquele já li. Seu desejo de obter a vida eterna não ia até o extremo de adquiri-la com sacrifício. E aí continua o que Jesus testou ele. O que Jesus lhe propunha era uma prova decisiva, destinada a pôr a nu o fundo do seu pensamento, mostrando o que realmente estava fazendo ele ter de passar por aquele sofrimento para aprender, e assim, se ele realmente se desapegasse mentalmente daquele dinheiro, ele poderia continuar até com dinheiro, e isso não iria atrapalhá-lo em nada, porque é o apego mental ao objeto que o torna escravo do objeto. Tanto que a gente lê muitos livros espíritas que às vezes o espírito morre e fica dizendo: essa casa é minha, não vou sair dela de jeito nenhum. Não aceito que ninguém use meu colar, minhas joias, porque a pessoa morre e ainda continua apegada a coisas materiais que são falseadas. E aí continua. Ele podia, sem dúvida, ser um homem perfeitamente honesto na opinião do mundo, não causar dano a ninguém, não maldizer o próximo, não ser vão nem orgulhoso, honrar o pai e a mãe, mas não tinha a verdadeira caridade. Sua virtude não chegava até a abnegação. Isso que Jesus quis dizer, demonstrar. Fazia uma aplicação do princípio: fora da caridade não há salvação. Então, esse texto ele fala muito sobre a caridade no sentido moral e espiritual. É um texto que fala sobre o quanto a gente tem que aprender a se doar ao outro e auxiliar o outro na medida do possível, da melhor forma que estiver ao nosso alcance. E eu sempre repito, tem a caridade material, que é um prato de comida, um dinheiro, algo do tipo. Tem a caridade moral, que é dar um conselho, um ouvido, um ensinamento, uma orientação. E tem a caridade espiritual, que é fazer uma prece, um Pai Nosso, por aquela pessoa que está passando por dificuldade e está passando por desesperos. Então, sempre se tem como você fazer caridade se você quiser. Sempre estará ao seu alcance se você quiser. Porque é através disso que você vai perceber que, se dedicando ao bem cada vez mais, você irá conseguir sair desse apego. E observem, agora que vocês vão entender por que da prova de miséria, como o apego é algo que nos faz sofrer. Já ensinei aqui também para vocês as 4 nobres verdades do budismo. E elas ensinam muito sobre como lidar com o desapego. Geralmente, quem está passando por prova de miséria sofre muito pelo apego que sente ao dinheiro. Ao apego que sente pela necessidade dele. Eu sei, é difícil, você está sofrendo, você está passando dificuldade. Mas o que esse texto quer dizer é que observe e entenda o que é que você está tendo de aprender com isso. Pela visão da reencarnação, se você está passando por essa dificuldade, tem algo a te ensinar. É claro que você pode aprender, evoluir, se libertar disso, mas é através dessa percepção do apego e da lamúria e da dor mental que você está aumentando em proporção a você, que você está aprendendo algo, que é onde você está sendo ensinado de alguma forma. E aí continua. A consequência dessas palavras, em sua acepção rigorosa, seria a abolição da riqueza por prejudicial à felicidade futura, e como causa de uma imensidão de males na terra. Seria, ademais, a condenação do trabalho,
que a pode granjear, consequência absurda que reconduziria o homem à vida selvagem e que por isso mesmo estaria em contradição com a lei do progresso, que é a lei de Deus. Então, está dizendo aí, ó, não faz sentido querer abolir a riqueza ou achar que a riqueza está errada por existir e nem a pobreza, porque elas têm algum intuito, algum tipo de aprendizado, de ensino para com as pessoas. Eu lembro de uma vez que eu li um livro que contava a história de um rapaz e por várias encarnações dele. E foi mostrando. A primeira encarnação ele veio muito rico mesmo. Fazendas, carro, tudo. Só que ele usava tudo apenas para farra. Errou. E aí ele foi lá e desencarnou. Estou resumindo muito o livro, que vai mostrando todas as vezes que ele foi testado, todas as vezes que ele poderia ter feito a caridade, todas as vezes que ele foi chamado para o acerto que ele recusou. Aí vai lá e mostrou a encarnação seguinte dele. Ele também pediu de novo, queria a prova de riqueza. Deixaram ele vir de novo rico. Não tão rico quanto a primeira, mas de novo rico. E ele foi lá. Várias oportunidades de fazer o bem. De novo ele foi para a farra, para o passeio, para a viagem, etc. Desencarnou. De novo, mais uma encarnação. Ele, de novo, essa é a minha última chance. A última vez eu quero, por favor. Dessa vez eu aprendi de verdade. Eu não vou usar meu dinheiro senão para ajudar o próximo. Adivinha? Veio, usou errado e etc. Na quarta vez, quando ele foi pedir o Espírito disse, não, você já foi 3 vezes, você já teve todas as chances que você podia ter, agora você vai encarnar passando miséria, passando dificuldade, e você vai ter que se virar para entender como a falta que você teve, a falta que você gerou em muitos, gerou sofrimento neles. Porque ele sempre prometia, olha, vou gerar um monte de emprego, vou dar qualidade de vida para um monte de gente, vou apoiar todos que estão ao meu redor com minha riqueza. E aí o Espírito deixou bem claro, olha, agora você vai encarnar passando por aquilo que te faltou um dia. Passando por aquilo que você fez faltar nos outros um dia. E aí, esse livro ainda deixava bem claro que ele foi uma pessoa que teve de reencarnar pobre e ele não aceitava de jeito nenhum a pobreza. Ele reclamava o tempo inteiro. Ele resmungava, ele odiava, ele falava com pesar. Ele todos os dias era extremamente amargurado. Por que eu sou pobre? Por que eu tenho de vir assim? Eu não aguento com isso. E as memórias e os sentimentos das antigas encarnações, quando ele via coisas de luxo, coisas belas, ele ficava, nossa, como eu queria ter isso para mim. Nossa, que lindo. E ele nunca podia ter aqueles bens materiais que em tantas outras encarnações ele teve em abundância. Então esse texto aí, essa explicação, mais uma vez deixa muito claro o porquê às vezes a gente passa por algumas coisas. Se duvidar, você já foi muito rico, você já teve muito poder, mas você não aprendeu o que tinha de aprender. E agora você está vivenciando algo diferente. Eu não estou dizendo que todos vocês é assim, não estou dizendo que todas as encarnações são dessa forma, mas a gente tem que aprender com tudo isso. A gente tem que perceber qual a utilidade e onde isso pode chegar. É claro que o outro texto aqui, a continuidade dele, vai nos ensinar muito sobre a forma com que a gente tem que lidar com tudo isso. Então, observem como a riqueza é uma prova profunda e a pobreza também é uma prova profunda e nós temos de lidar com isso para assim entender esse desenvolvimento. Vou continuar aqui o texto. Se a riqueza é causa de muitos males, se exacerba tanto as más paixões, se provoca mesmo tantos crimes, não é a ela que devemos inculpar mais ao homem que dela abusa? Como de todos os dons de Deus? Pelo abuso ele torna pernicioso o que lhe poderia ser de maior utilidade. É a consequência do estado de inferioridade do mundo terrestre. Lembrando, aqui na Terra, é um plano onde a gente ainda tem que encarnar em corpo de carne físico. Essa prova de riqueza é uma das que mais nos ensina, e a de pobreza também, a entender e lidar com a vida. Porque parem aí para pensar, se nós realmente fôssemos caridosos, que foi uma das ferramentas que Jesus e os Espíritos nos deram aqui, as coisas seriam muito diferentes. Lembram que eu falei lá no início do texto?
que, segundo os espíritos, o planeta Terra ele foi feito para ter alimento e ter condições de vida não só para os humanos que estão aqui, mas como o triplo dos humanos que estão aqui. Se todo mundo realmente se ajudasse, se todo mundo realmente pensasse no próximo, se todo mundo realmente dividisse os alimentos, as coisas, todo mundo poderia se ajudar num nível de proporção de caridade onde ninguém ia passar por sofrimento nenhum, onde ninguém ia passar por dificuldade nenhuma. Lembro, eu sempre cito esse trecho que eu acho muito bonito, que lá durante a época onde Buda, Siddhartha Gautama, estava vivendo, ele, junto com um dos governantes, conseguiu instituir uma lei onde, perto de todas as estradas e de todos os locais públicos, deveriam ser plantadas árvores frutíferas, para que assim nenhum viajante ou nenhuma pessoa passasse fome. Assim, em todo local eles poderiam encontrar algum tipo de fruta, algum tipo de alimento para não passar dificuldade. Olha quanta terra tem por aí. Olha quanta coisa tem por aí. Olha quantas pessoas tem por aí. Dava para se ajudar. Eu lembro de um tempo atrás que eu vi uma matéria de que uma das comunidades, se eu não me engano, do Rio de Janeiro, tinha uns locais na comunidade que era um terreno baldio. Sabe o que o grupo de moradores da Associação de Moradores fez? Se juntou e começou a fazer uma horta lá. Botou os aposentados, as pessoas que não conseguiam trabalho, que não tinham o que fazer na comunidade, para ir lá, cavar a terra, plantar as sementinhas e no final do mês, ou então quando desse as frutas e os legumes, dividir entre todos os moradores que ajudaram no projeto. Aí, ó, uma comunidade bem estruturada, com pessoas realmente caridosas, que realmente querem se ajudar, muita coisa acontece, muita diferença acontece. Então, os espíritos deixaram aqui bem claro que a caridade é a verdadeira solução para o egoísmo que gera a acumulação de riquezas. Que a caridade faz com que a gente pense no outro, auxilie o outro e fortaleça o outro enquanto ele passa pelo que passa. Que a união, como diz o ditado, faz a força. E nessa união, muitas pessoas podem auxiliar esse processo evolutivo mútuo. E devido à falta dessa tal caridade, alguns acumulam em si a riqueza, o poder, e nessa de acumularem, acaba faltando para outros. De novo, o problema não é ser rico, o problema não é que pessoas ricas existam. O problema é que existem pessoas ricas que são egoístas. O problema é o ego. Porque se elas realmente fossem caridosas e verdadeiras, elas estariam ajudando todos os outros com o seu trabalho honesto e justo. Então, de novo, o problema não é o rico, não tem que acabar com o rico, tem que acabar com os ricos egoístas, entre aspas. E nós só iremos nos libertar do ego estudando as religiões, meditando, refletindo e tudo mais. Se eu não me engano, essa semana saiu a notícia, e se eu não me engano, Bill Gates, alguém assim, que foi um dos caras mais ricos do mundo, estava decidido a doar, se eu não me engano, metade de sua fortuna à caridade e ao auxílio das pessoas que precisam de evolução, precisam de auxílio devido à prova de miséria. Então percebam o quanto algumas pessoas bem intencionadas podem usar da tecnologia, dos conhecimentos, para diminuir os males de todo mundo. Mas bora lá, Francisco. Você já falou um bocado de riqueza, você já falou um bocado de miséria, você já falou também agora sobre a caridade, de como ela é uma solução. Mas e eu que estou aqui passando pela dificuldade? Tá, eu já entendi. É devido à minha encarnação, é devido ao meu karma. Eu sei, eu tenho de passar. Mas você também sabe, Francisco, é difícil, é horrível. Todo dia eu estou na angústia. Eu não sei como é que eu vou resolver minha vida financeira. O que é que eu vou fazer, Francisco? Bem, segundo os livros e os ensinos do Espiritismo, nós passamos por aquilo que temos de passar para aprender e evoluir, correto? E segundo os livros, os nossos karmas, que são os sofrimentos que a gente tem que passar para evoluir, cessam quando a gente aprende aquilo que a gente tem que ser ensinado por essa provação. Então, segundo essa visão espiritual, quando você entender o que é que essa prova de sofrimento da miséria quer lhe ensinar, a tendência é que você consiga aos poucos
ir transformando a você mesmo a ponto de se libertar dessa prova. Não entendi, Francisco, ficou confuso. Bora lá. Basicamente, o que dá a entender os livros, depois desses anos todos estudando e lendo eles, é que quanto mais você se dedicar ao conhecimento, ao aprendizado e à evolução, menos você terá de passar pela prova de miséria, menos você terá de passar por dificuldade. Por quê? Porque você terá educado o seu espírito, você terá evoluído o seu espírito, e o seu espírito não vai precisar mais ter que sofrer aqui na realidade através da prova de miséria para evoluir. Então, quanto mais você estuda o espiritismo, quanto mais você estuda filosofia, sociologia, quanto mais você faz uma faculdade, um curso, quanto mais conhecimento você for agregando ao teu corpo, à tua mente, ao teu espírito, mais chances você tem de fugir da prova de miséria. Porque a prova de miséria, de certa forma, existe para ensinar algo ao nosso espírito. E quando a gente se dedica ativamente à evolução do nosso espírito, a gente está meio que dizendo para o universo, para a lei de causa e efeito, para a lei de karma, que nós queremos fazer o melhor por nós. Nós iremos evoluir, nós iremos mudar de vida e faremos ser diferente. Então, de certa forma, se você está passando por dificuldade e essas energias kármicas estão vindo contra você devido a essa dificuldade, você tem que se politizar, estudar, aprender, entender, estudar a vida espiritual e a vida física para você entender como essa vida funciona. Não é de uma hora para outra que você vai resolver tudo, é óbvio. Afinal, você está tentando resolver sua vida financeira há anos e anos. Mas é o conhecimento que vai te tirar disso. Tanto livro aí à disposição sobre educação financeira, sobre gestão financeira, tantas palestras na internet, em vez de ficar assistindo a novelinha, assistindo alguma coisa que não seja útil, assistindo vídeo besta no WhatsApp, vai lá e procura, poxa, como é que eu administro meu dinheiro? Como é que eu resolvo meu dinheiro? Como é que eu posso ganhar mais dinheiro num trabalho? Como é que eu posso arrumar um trabalho melhor? Sempre será a educação, sempre será o conhecimento que vai resolver tudo. Se vocês esperavam uma resposta milagrosa de mim, sinto muito. A resposta é tão óbvia e, entre muitas aspas, tão simples, que é exatamente por isso que ninguém a faz. Quantos livros, quantos estudos, há quantos anos tantas pessoas tentam ensinar sobre educação financeira, educação, etc. E quantas pessoas realmente colocam em prática? Eu sempre cito de exemplo a alimentação. Todo dia aparece um médico na televisão, em algum lugar, dizendo: olha, você tem que se alimentar bem por causa do seu corpo. E a maioria das pessoas se alimenta bem? Não. Quantos dias, todo dia, você ouve alguém falar: ó, tem que fazer exercício para cuidar do corpo? Quando as pessoas realmente fazem exercício? Todo dia você ouve alguém dizer: ah, você tem que ler muitos livros, aprender a meditar. Mas quem é que realmente lê? Quem realmente medita? Quem realmente se cuida? E na sua vida financeira não vai ser diferente. A não ser que você ativamente resolva mudar sua vida financeira, estudando, lendo, aprendendo, vai ser difícil de você mudar essa situação. Então, um texto como esse aqui deixa bem claro: olha, se você está passando por prova de pobreza, de miséria, é porque você tem que aprender algo. Então, ativamente, você tem que buscar o mais rápido possível aprender o que este algo tem a lhe ensinar. Observem todos os exemplos ao seu redor. Pessoas que estudaram no mesmo colégio que você, tiveram a mesma criação, basicamente, no mesmo local, cada um tem uma vida diferente financeira. Por que é que as pessoas que têm uma vida financeira melhor que a sua fazem diferente de você? Tá, eu sei, cada um nasce num jeito diferente, num local diferente. Tem pai, tem mãe, tem mais ou menos dinheiro, tem tio, tem tia. Cada um vem de uma vida diferente. Mas quantos não tiveram nada e conseguiram crescer e se desenvolver? Enfim, o estudo e o conhecimento sempre será libertador. E o que o texto vai continuar dizendo aqui é exatamente isso, sobre como o conhecimento é algo que pode ser capaz de transformar e lhe retirar da dificuldade de riqueza. Tanto que eu lembro, eu já li, obviamente, os outros textos aqui, eles vão fazer reflexões semelhantes. Por exemplo, um dos próximos textos aqui, ele vai dizer o seguinte: se fosse realmente pego o dinheiro de todo mundo do planeta, vamos dizer,
e repartisse igualmente para todo mundo começasse, sei lá, com R$ 100, todo mundo. Daqui a um tempo, cada pessoa ia ter uma quantidade diferente de dinheiro. Alguns iam gastar demais, outros iriam investir, outros iriam pegar esse dinheiro e fazer alguma coisa para ganhar mais dinheiro. E no final, depois de um certo tempo, algumas pessoas de novo iriam acumular dinheiro e algumas pessoas de novo passariam a não ter dinheiro. Porque, segundo os próprios espíritos e os livros, não adianta nada Deus, o universo, você ganhar na loteria, sei lá o quê, e colocar um monte de dinheiro na sua mão, se você não tiver o conhecimento, a leitura, o aprendizado que realmente fará você dar a utilidade correta a esse tal dinheiro. Se vocês procurarem as estatísticas, a maioria das pessoas que ganharam prêmios de loteria meses ou anos depois estavam pobres de novo. Às vezes até mais pobres do que estavam antes. Por quê? Porque elas ganhavam dinheiro, gastavam tudo em farra, gastavam tudo em mostrar para os outros quanto poder e quanto dinheiro eles tinham, pagavam tudo, não investiam nada, não faziam negócios, ou quando faziam negócios, eram negócios que acabavam se frustrando e quebrando porque a pessoa não tinha conhecimento para gerir, e no final eles voltavam à pobreza. Então, eu te questiono aí, se agora lhe fosse dado ganhar na loteria, você acha que ia resolver tudo mesmo? Eu acho que não, hein? A não ser que você tenha muito conhecimento para gerir da forma correta esse dinheiro, talvez você pudesse acabar com mais dívida. Porque também os estudos mostraram isso. Geralmente, pessoas que ganharam na loteria e não sabiam lidar com o dinheiro que tinham, tentavam abrir empresa, tentavam fazer negócio e, no final, acabavam devendo fortunas muito maiores do que o que eles tinham ganho no prêmio. Então, tem muita gente que diz, Deus, eu preciso ganhar na loteria, eu vou ganhar no jogo do bicho, não sei o quê, para eu ter dinheiro. E no final, se você não tiver o conhecimento, o estudo, você pode acabar perdendo tudo que você tinha. E aí, nesses textos aqui seguintes, os espíritos vão falar exatamente isso, que é a inteligência e a atividade laboriosa, ser sóbrio e previdente, que é o que faz conservar o dinheiro. Eu lembro disso que eu também já fiz a palestra sobre esse tema. Olha aqui, ó. Os espíritos dizem que para alguém ter dinheiro, para alguém ser rico, entre aspas, a pessoa tem que ter essas características. Está dizendo aqui, ó, geralmente, por uma razão, as pessoas não têm dinheiro. Por não serem igualmente inteligentes. Se alguém me der R$100, eu vou fazer isso, 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 e vou investir dessa e dessa forma, e vou ganhar tal e tal dinheiro. Por causa da minha inteligência que me pensa a querer fazer isso. Mas vão ter pessoas que vão pegar esse dinheiro que vão ganhar e vão gastar com um monte de besteira. Então, a inteligência que você tem, que só vem através de estudo, de leitura, de aprendizado, vai definir quanto dinheiro você tem ou não. Outra coisa, se você é ativo, tem pessoas que são passivas, são pessoas que não fazem nada, que empurram tudo com a barriga. Se você dá a tarefa, ela quer fazer a tarefa da forma mais meia-boca possível e acha que aquilo tá bom. Então, a pessoa ativa, que geralmente trabalha muito, que se dedica muito, tende a ter mais ganhos. Mas lembrando, não adianta nada você ser muito ativo e não ter a inteligência. Porque tem pessoas que, eu sei, se matam de trabalhar dia e noite, acordam cedo, trabalham até de madrugada. São muito ativos, sim, mas falta a inteligência para poder transformar esse ganho que tem em mais ganho, em mais dinheiro, mais trabalho. Laborioso aqui é no sentido de que você trabalha sua mente, seu conhecimento, sua experiência, e assim você se desenvolve. Sobriedade aqui é no sentido de você sóbrio. Não é porque você tem muito dinheiro que você vai sair gastando tudo. Você vai sair fazendo besteira. É ser sóbrio de ter autocontrole, de não quebrar o seu negócio gastando demais, fazendo besteira, vivendo de farra. E outra coisa que fala aqui é previdentes para conservar. Sempre pensa no futuro, em como manter esse dinheiro, como manter uma reserva e como guardar isso para que no futuro você possa usar. Então, os próprios espíritos deixam aqui claro que a inteligência, que é o conhecimento que você tem, que vai definir como será a sua vida financeira. Como será o seu caminho.
Tanto que estudos recentes que fizeram sobre a economia, o modo que o brasileiro gasta o dinheiro, deixou claro que a maioria dos brasileiros gastam muito mais do que ganham. Que a maioria dos brasileiros fazem compras compulsivas. Compulsiva é uma compra que você nem precisava fazer, mas você fez. Não é comprar o feijão, não é comprar o arroz que é necessário. É compra compulsiva, comprar uma besteira. Comprar um celular muito mais caro do que você precisa. Uma coisa muito mais cara do que você precisa passar. Enfim, isso vocês lá, depois lendo livros sobre isso, estudando sobre isso, aprendem. O que eu quero falar é o espiritual. Pela visão espiritual, se você nasceu na miséria ou na riqueza, tem-se um motivo e algo você tem para aprender. E se você quer mudar o ciclo de vida que você está, você só vai conseguir mudar isso através do aprendizado espiritual, do avanço espiritual, da libertação do egoísmo e da prática da caridade. Bem, o horário não me permite dar continuidade à palestra. Eu espero que vocês tenham conseguido entender onde eu queria chegar com tudo isso. Desejo a vocês uma excelente noite. Agora a gente vai passar para o nosso momento de prece de encerramento e abertura para perguntas. Agradeço infinitamente a oportunidade de estar aqui mais uma vez com vocês, refletindo sobre um tema tão interessante. E eu tenho certeza que aqueles que buscarem a sabedoria, o conhecimento, o desenvolvimento e conseguirem prestar o uso correto desse conhecimento, terão em suas vidas o sucesso como a única possibilidade.